Vocês já estavam sentindo muita falta do nosso querido Prota, então venho apresentar a vocês a 14ª parte dessa obra maravilhosa. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso gostem e tiverem alguma recomendação, comentem aí, e é claro, mete bala no like. Sanqian logo responde a sua velha avó que ficou sabendo que Han Sheng está em seus últimos dias de vida, e pergunta se ela precisa dele para acabar com a agonia do senhor. A velha Han fica muito pistola e mete a porrada na cara do Prota com a bengala e completa dizendo que apesar de tudo, o velho ainda era o pai dele e se não fosse pelo mesmo, Sanqian não estaria vivo. Ela tem um ponto. Porém, debochando como sempre, Sanqian apenas completa dizendo que se não fosse por ele, Han Jun também não estaria vivo. O maluco não tem mais papas na língua mesmo. Isso deixa a velha ainda mais irritada com o Prota e grita dizendo que se caso ele acha superior a Han Jun, pode tirar o cavalinho da chuva, pois ele é o único herdeiro da família Han e Sanqian não passa de um lixo. E olhando nos olhos do Prota, a velha lacraia completa dizendo que infelizmente Han Jun sente falta do seu irmãozinho, quer muito ver Sanqian e só por isso iria permitir a visita do mesmo na prisão. Opa, rapaziada, quer trazer ação épica dos seus animes favoritos para o mundo real? Agora você pode ter os seus personagens favoritos todos juntos em suas mãos. Essas action figures capturam os detalhes mais fofos dos personagens que você tanto ama, prontos para trazer o toque que faltava à sua coleção. Não espere mais, leve energia e o poder dos seus animes para casa hoje mesmo. O link da loja vai estar aí na descrição. E agora, bora pro vídeo. E se vira dizendo para irem logo, pois ela iria acompanhar Sanqian até a prisão de Qinsheng. Essa velha tá com umas tramóias sinistras, sério mesmo. Logo nosso querido Prota chega na prisão e juntamente com o guarda ele é vislumbrado por seu irmão que está atrás das grades. Han Jun grita desesperado perguntando a Sanqian se o mesmo estava ali apenas para insultá-lo. Afinal ele não estava preso e estava muito feliz por isso. Quem deve teme, né? Mas olhando muito sério para o garoto desesperado demais, Sanqian pergunta com indiferença sobre o que carambas ele estava falando. Simplesmente do nada Han Jun incorporou um Kuring e diz para Sanqian ficar de boa, mas pergunta ao mesmo se quando ele entrou ali, naquele lugar, ele sentiu algum cheirinho muito estranho. O cara peidou, mano. Quando essas palavras entram no ouvido do Prota, ele fica completamente em choque, se perguntando de que cheiro o Zeruela estava falando. Rapidamente o nosso Prota percebe na enrascada que tinha se metido e percebe que o gás que ele estava respirando agora é extremamente tóxico. Que falta de preparo, Sanqian, que é isso, cara? Em pensamentos, ele diz para a velha Nangong que ela realmente não decepcionou o mesmo. Afinal, ele já esperava por isso e muito mais. E com Sanqian tanto quanto enfraquecido, Han Jun levanta e mete a bicuda no mesmo, mandando ele ir para a casa do caramba. Rindo da cara de Sanqian, o garoto ainda diz que ele é um bastardo, pois é tudo culpa dele, fazê-lo esperar e sofrer por ali por tanto tempo assim. Mas foi você quem cometeu o crime, ô meu 10. Ainda sorrindo muito, o garoto diz que de agora em diante ele irá suportar tudo que ele já sentiu, enquanto segura a cabeça do Prota já desacordado com o pé. Em um feixe de lucidez, o Prota começa a abrir os seus olhos e percebe o lugar que estava e já começa a se perguntar se na verdade ele estava na prisão ou alguma coisa do tipo. Porém, assim que ele abre os seus olhos, ele tem um chutão vindo em sua direção, chamando ele de Han Jun e ordenando para que ele limpasse o banheiro imediatamente. Na hora, o nosso Prota só consegue refletir que parece que Han Jun realmente tinha uma vida muito miserável nessa cadeia, ao ponto de levá-lo a aceitar essas humilhações. Parece ele mesmo vivendo na família Su. Rapidamente, nosso querido Prota se levanta e diz que a partir de hoje a água do poço se torna água de rio e que aconselha não ficarem mais de gracinhas com a cara dele. O cara que foi preso por roubar oxigênio dá risada e diz que parece que o garoto realmente ficou bravo depois de terem batido tanto nele. Que napa, meu querido, que napa. O comparsa prisioneiro, também sorrindo, diz ao seu amigo que ele está certo e agora realmente quer dar um soco bem no meio da fuça daquele tontão. Com olhar maléfico, eles dizem juntos que parece que terão de dar uma surra no garoto para lembrar ele de onde é que o mesmo realmente está. Que isso, rapaz, se acalme. Mas antes que o bobão pudesse dizer qualquer coisa contra Sanqian, ele já voa para cima do maluco com uma joelhada na cara. E com isso os outros dois idiotas tentam golpear Han Sanqian, aproveitando que o coitado estava completamente distraído com o outro idiota. Mas quando o bandidão tenta golpear a cabeça do Sanqian, ele simplesmente desvia. Isso deixa o cara completamente em choque, se perguntando que porcaria é essa. Rapidamente os dois se sentem agarrados por trás e entram em colapso, sem entender bolhufas do que era isso. Ih, lá ele. Isso era ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido Sanqian, que bate um no outro, atordoando eles por completo e com muita raiva. Um outro prisioneiro estava só olhando o nosso Prota descendo o sarrafo em geral, e fica se perguntando desde quando Han Jun ficou tão ousado e tão forte dessa forma. Afinal, ele nunca foi capaz de revidá-los. E olhando para o rapaz que estava observando, Sanqian agora, com uma cara de pescotapa, pergunta ao mesmo se ele é quem era o chefe do recinto, deixando o maluco muito assustado. Completamente em choque, sem nem sequer saber como reagir, ele dispara dizer ao Prota que na verdade não, pois a partir de agora Han Jun, ou seja, Sanqian, é quem era realmente o chefe dali. Enquanto isso, lá fora da prisão, Han Jun, se passando por Sanqian, ajuda a vovó a se sentar com muito carinho. Mano, eu tô com uma raiva muito sinistra desse cara. A Muma, que mal consegue abrir os olhos direito, pergunta ao Prota se ele pensa que sua vozinha não consegue nem se sentar mais sozinha. Na hora o Prota, entre aspas, responde que não. É que sente muita falta dela e se preocupa muito caso alguma coisa aconteça com ela. E de agora em diante, servirá a velha senhora com todo o seu melhor. Extremamente preocupada e triste, a velha diz para dizer a Han Jun que parece que o mesmo realmente sofreu muito lá dentro da prisão. E sorrindo ele responde que estava há muito tempo mesmo na prisão, então pergunta à vovó se ela poderia deixá-lo ir para a cidade de Yunsheng para brincar um pouquinho. Isso vai dar muito ruim, hein? Mas ao ouvir o nome de Yunsheng, a vovó pergunta por que raios ele gostaria de ir para aquela cidadezinha fedida sem futuro algum. Jun, muito esperto, responde à velha que Han Sanqian tem humilhado a família Han por muito tempo, mas agora era hora dele ajudar a família Han a se levantar. E mais tarde, a velha senhora da família Han vai até a prisão onde o nosso
nosso querido Sanqian estava preso por completo. Acho que o Mão acaba e ele não sai daí, hein? Mas muito surpreso, o nosso querido Sanqianzinho dispara dizer à velha que realmente não estava esperando uma visita, principalmente sendo de Nangong. Mas aquela capivara maligna responde ao prota dizendo que veio até ali apenas para dizer ao mesmo que Hanjun está indo agora para Yunsheng e vai viver no lugar de Sanqian e tomar o lugar do mesmo lá. Sanqian fica muito irritado ao ouvir isso e grita alertando a sua avó que caso Hanjun faça alguma coisa de errado em Yunsheng, cause algum probleminha sequer, ele irá tirar a vida do mesmo com suas próprias mãos. A velha corcunda chama o prota de corcunda também e diz que um lixo como ele não tem a menor chance e muito menos um plano para sair dali, por isso era melhor ele ficar ali para sempre. Muito furioso, Sanqian se levanta e diz para Nangong que foi ela mesma quem fez ele chegar a esse ponto e agora irá fazer aquela múmia se arrepender muito pelo que ela fez a ele. Vamos ver, né, Sanqian? Vamos ver. Já na área de campo da prisão, Sanqian reflete que o seu irmão foi para Yunsheng e com o caráter dele definitivamente faria alguma coisa mais idiota do que um cachorro faria. E muito triste, ele tem a total certeza de que precisa muito, mas muito mesmo sair mais rápido dali quanto antes que seja tarde demais. Isso tá me dando agonia demais, velho. Simplesmente do nada, um carinha muito estranho chama o prota de chefe Han, dizendo que finalmente estava ali. E isso deixa Sanqian muito surpreso, na verdade. O prota logo perguntou ao Gopper como é que ele conseguiria fugir daquela prisão e que realmente não importa como, ele só precisava mesmo fugir dali. Preocupadaço, o Gopper responde ao chefe Han que isso é a prisão de Qinsheng e definitivamente quem entra ali não sai tão facilmente como ele estava pensando, na verdade. Ao ouvir isso, deixa o prota muito decepcionado, mas fica tentando refletir se isso poderia ser desfeito de alguma forma. Gopper então diz a Sanqian para ele não se preocupar, pois definitivamente ele fará um plano perfeito e tem certeza de que Sanqian conseguirá sair dali em 3 dias. Enquanto isso, o insuportável de Hanjun se espreguiça no aeroporto, dizendo que finalmente ele poderia respirar um pouco de ar fresco. Enquanto caminha por Yunsheng, ele reflete que não é tão bom quanto Yunsheng, mas realmente não é ruim. Porém, no fim é uma pena, pois ele não é mais tão bonito como era, então as mulheres não dariam muita bola para ele. Mas enquanto Sanqian se revira na prisão, seu querido irmãozinho acaba dando de cara com a Rosinha, que dispara dizer ao mesmo que carambas ele estava fazendo por ali sozinho. Ele responde perguntando quem era ela e que na verdade ele não a conhecia. Enquanto reflete que parece que essa Rosinha realmente gosta de Sanqian. Isso não é nada mal, porque ela é bem bonita na verdade. Ela fica envergonhada e pergunta a Hanjun se ele ainda estava com raiva dela, e pergunta se ela poderia levá-lo para jantar em sua casa, então ele poderia deixar essa briga de lado como antes. Sorrindo muito, o safadão responde que tá bem e que irá provar da comida dela, mas reflete que não queria provar somente a comida dela. Mano, esse cara em um minuto vai estragar toda a vida do Sanqian. Já na casa da Rosinha, ela reflete que mesmo que não possa estar com o Sanqian, ainda era muito bom estar sozinha junto dele. Olha que talarica, mano, sai fora. Porém, vendo o olhar de Hanjun muito fixo e direcionado para ela, Rosinha diz para perguntar o porquê carambas ele estava encarando ela. Talvez ele realmente só não estivesse mais conseguindo conter as suas vontades e o seu amor por ela. Logo, Hanjun se aproxima da Rosinha e diz a mesma que as habilidades culinárias dela são um tanto quanto desajeitada. Isso deixa a coitada da garota muito envergonhada. Todo galanteador Hanjun pega a mão da garota e pergunta o que ela acha dele ensiná-la pessoalmente e diretamente. Que isso, mano? Na hora, a Rosinha fica envergonhada e nervosa e pede para ele ir na sala enquanto espera, pois terminará de fazer o jantar e em breve levará para ele. Mas deixando a coitadinha em choque, Hanjun sussurra dizendo que sabe que a mesma gosta muito dele, então por que eles não iam direto pra sala de uma vez? Quando a garota ouve isso, ela já fica muito confusa e encucada, afinal como pode Han Sanqian dizer isso? Pois ele já era casado com uma linda mulher chamada Sung Xia. Com isso, ela se afasta rapidamente de Hanjun gritando e pergunta como Han Sanqian pode dizer isso diretamente na cara dela. Ainda irritada, ela grita que admite que gosta dele, mas Yingxia é sua melhor amiga. Então como é que ela poderia ferir os sentimentos dela se faz algo assim nas costas dela? Ao ouvir o nome de Yingxia, Hanjun fica todo reflexivo, se perguntando se esse não era o nome daquela mulher completamente inútil. Eu acho que é essa mesmo, hein, meu rei? Hanjun começa a refletir que na verdade ele não queria revelar a sua identidade tão cedo assim, mas infelizmente teria de deixar a garota Rosinha ir agora. Ela aponta para a porta e ordena para Hanjun sair dali, e que não quer nunca mais que Yingxia saiba disso. Porém, se ele fizer algum mal a ela, Rosinha irá fazê-lo pagar caro por isso. Enquanto o prota se retira dali, a garota reflete que ele já tinha até superado o sentimento dela, ignorado ele. Então como carambas ele simplesmente mudou de ideia em relação a isso do nada? Ela apoia a mão em seu celular, dizendo que precisa mesmo ligar para Yingxia e perguntar para ela sobre o que está acontecendo, caso contrário o relacionamento deles poderia ir por água abaixo. Ao ligar para Xia, ela pergunta como está a relação dela com Sanqian ultimamente e logo ela surpreende com o que ouve da sua amiga. Xia responde que eles acabaram se desentendendo recentemente e ele saiu de Yunsheng, só mandou uma mensagem pedindo para não se preocupar muito e pergunta para Rosinha se ela encontrou ele. Hanjun finalmente chega na casa do prota e ao chegar na portaria, os dois guardas já começam a dizer bom dia ao mesmo, quase que reverenciando ele. Ele passa pelos guardas com muita indiferença enquanto reflete que essas pessoas realmente parecem muito respeitar Sanqian e que na verdade talvez ele ainda tenha alguma coisa boa em Yunsheng para ele. Hanjun ainda fica muito reflexivo ao entrar na casa e diz para dizer em pensamentos que realmente é um enorme prazer morar em uma casa tão linda assim. Zhang Lan, ao ouvi-lo, pergunta irritada se ele ainda tem coragem assim de voltar para aquela casa, mesmo depois de sair e brincar com várias outras mulheres. Jun diz que Sanqian realmente merece ser tratada assim por ser uma pessoa tão inútil, por esse motivo ele irá ajudar o seu irmãozinho a recuperar a sua reputação. Isso vai dar mais ruim ainda, hein, rapaziada? Muito debochado, Hanjun, com mais atitude do que o prota, pergunta a Zhang Lan se depois que ela viu ele, ela não deveria na verdade correr e pegar um copo de água para o mesmo. Porém, quando a velha ouve isso, logo pergunta a Sanqian se ele enlouqueceu ou coisas do tipo, afinal como ele ousa dar ordens para ela. Ainda debochando, ele diz para ela servir ele rapidamente com um copo de água. E se ela não fizer isso, então ele fará com que ela seja mal falada por toda a cidade de Yunsheng. A velha, que finalmente trocou de roupa, grita a Sanqian que a coragem do mesmo aumentou muito e quer que ele saia daquela casa imediatamente, mas a casa nem é sua, pô. Simplesmente do nada, Hanjun mete um tapão na cara da velha chata. Mano, pior que me deu dó por ser quem é. Quase chorando, ela pergunta a Hanjun se ele realmente se atreveu a bater no rosto dela. Não, querida, foi somente uma ilusão, relaxa, coisa besta. Logo Hanjun se senta pedindo para Zhang Lan não fazê-lo repetir novamente.
novamente. E era melhor ela obedecê-lo, ou então ele iria bater nela 3 vezes por dia. Mano, o Sun Quan tem que voltar logo. Ouvindo isso, a velha com muita raiva e incrédula se pergunta como carambas alguém pode ser tão arrogante a chegar nesse ponto. Por hora, ela vai deixar isso pra lá, mas não seria pra sempre essa paz, pois quando o Swing Xia finalmente voltasse da empresa, ela iria expulsar aquele tonto dessa casa. Para a má sorte de Lan, Han Jun percebe que água quente e mete um tapão no copo, derrubando tudo e gritando pra ela se ela queria o matar, dando ao mesmo água quente para beber. Ele aponta para o bebedouro e diz para a velha ele servir no outro copo, e ela responde irritada que realmente não aguenta mais isso. Jang Lan logo arma um tapão e corre para cima de Han Jun, gritando como o mesmo ousa desrespeitá-la e ainda por cima bater no rosto dela. Mas Han Jun, cruel que só a pomba, simplesmente mete a bicuda na boca do estômago dela e manda a coitada para muito longe sem nem sequer saber o que aconteceu. Suogo logo chega e ao ver tudo aquilo pergunta a Han Jun como o mesmo ousa tratar a sogra dele dessa maneira, lembrando que eles acham que é o Sun Quan, tá? E vendo a sua esposa ali jogada no chão, ele corre acudir a coitada, desesperado, perguntando se ela tava bem ou precisava ir ao hospital. Han Jun diz que são os dois velhos que não sabem o que fazer e irá continuar batendo em quem ainda ousar a tratar ele mal da forma como aquela velha tratou ele. Um pouquinho mais tarde, Swing Xia chega de carro em frente à casa da Vila Montanhosa, toda sem entender muito o que tava vendo. A coitada entra na casa toda contente e diz a Sun Quan que ele finalmente tinha voltado para a casa dele, para o lugar que ele realmente pertencia. Mas logo seus pais já ficam em volta dela e Jang Lan diz que finalmente ela é quem voltou. E o pai dela completa que se ela não tivesse voltado, poderiam até mesmo ter morrido nas mãos daquele cruel. E com Han Jun sentado no sofá, os velhos ainda dizem que Han Sun Quan bateu neles e foi extremamente cruel com os dois, deixando Xia muito surpresa. Xia, toda preocupada, diz que não é possível que o Sun Quan tenha feito isso, pois ela sabe o que ele realmente é, então como ele poderia fazer uma coisa dessa com eles? Os pais dela ficam sem saber o que fazer, porque dessa vez eles realmente estavam dizendo a verdade pra garota. Porém, Han Jun se levanta rapidamente do sofá e diz para dizer que ele fez isso sim e pergunta se ela se incomodou com isso, enquanto reflete que Sun Quan realmente tem uma esposa muito linda mesmo e que era bem mais bonita do que as top model que ele conhecia. Xia fica toda triste e pergunta a Han Jun como isso era possível e se na verdade eles estavam tentando forçá-la a fazer uma coisa bizarramente absurda de novo. O garoto, com um olhar muito maldoso, diz que está cansado de toda a humilhação que recebeu nesses 3 últimos anos e pergunta se na opinião de Xia ele deveria viver como inútil pelo resto de sua vida. Ele se retira dali de uma forma muito snob e ordena para que elas cozinhassem logo, pois eles estavam com muita, mas muita fome mesmo. Que isso, o cara humilhou até a Xia, mano. Vendo tudo aquilo, Xia fica resmungando em pensamento que parece que Sun Quan se tornou uma pessoa completamente diferente em questão de uns poucos dias, na verdade. Deitadaço na cama, Han Jun reflete que a vida do interior é bem melhor que a prisão e que na verdade Sun Quan deve estar sofrendo bullying agora. Que babaca, mano. Mas talvez ele só esteja sendo forçado a limpar os banheiros. Ele começa a refletir que já era muito tarde, então por que será que Swing Xia não veio até ali para encontrá-lo? Ou será que o covardão de Han Sun Quan nunca nem sequer dormiu com Ying Xia? Igual vocês pensavam tanto, Han Jun diz que uma mulher tão bonita quanto Ying Xia nunca deve ter ficado com ninguém, e ele se diz muito sortudo por poder ser o primeiro. Olhando para a luz acesa através da fresta da porta, ele supõe que Swing Xia esteja dormindo naquele quarto com toda certeza. Afinal, era um dos quartos que ficavam no segundo andar. Se aproximando da porta, o nojento pede pra Sun Quan ficar muito de boa, pois a partir de agora ele iria cuidar da esposa do mesmo. Mano, que ódio desse cara. Assim que ele entra no quarto, realmente era de Swing Xia, que muito irritada pergunta ao mesmo que carambas ele estava fazendo ali no quarto dela. Todo galanteador, ele se aproxima ainda mais da garota, dizendo que só estava ali para fazê-la muito feliz. Porém, Xia ainda grita pra ele sair dali imediatamente. Muito, mas muito irritada mesmo, ela começa a gritar várias vezes para Sun Quan sair dali, ou melhor, Han Jun, para sair do quarto dela. Todo esquisitão, ele diz para dizer para Xia que a mesma é sua esposa, então é natural que ele durma com ela, e pergunta se ele não estava certo com esse ponto. Ainda estressada, Xia responde que não é natural não, e que na verdade ele nem sequer é Han Sun Quan, pois o seu amado jamais diria essas coisas nojentas dessa forma para ela. Finalmente ela percebeu, né, rapaziada? Porém, debochado como sempre, Han Jun estica os braços e pede para ela olhar bem para ele, perguntando se ele realmente parecia ser outra pessoa. Swing Xia então ergue o travesseiro para bater nele imediatamente e grita para ele sair do quarto dela. Ou então ela será muito grosseira com ele, mano, que cara insuportável. Mas Han Jun segura o travesseiro com uma só mão e diz a Xia que na verdade ele não estava esperando que ela agisse dessa forma com seu amado. Chavecando, ele explica que para ele, derreter o coração de uma mulher e conquistá-la não era uma tarefa tão difícil assim. Ainda tentando colocar as suas mãos na coitada da garota, Han Jun pergunta a ela o que carambas ela estava planejando fazer na verdade. Completamente desesperada, ela começa a gritar para o mesmo sair de perto dela e que ela não queria que as mãos nojentas dele tocassem o seu corpo. Volta logo, Sun Quan, por favor. Porém, enquanto a coitadinha da esposa do prota gritava desesperada, tentando se defender, Han Jun simplesmente dá um tapão na cara da coitada. Puxando o cabelo dela, que chorava muito, diz que não quer ter que falar para ela o que fazer novamente, ou então não teria tanta paciência assim. Enquanto Swing Xia fica se perguntando quem carambas era esse garoto e o porquê é que ele era tão parecido assim com Han Sun Quan. Em meio a todo aquele desespero, o pai de Ying Xia entra no quarto juntamente com a mãe da mesma e grita para ele soltar imediatamente a filha dele. Suogu empurra Han Jun para a parede e chamando ele de idiota, pergunta como o mesmo ousava machucar a sua filha querida, enquanto Jang Lan estava completamente desesperada. Jang Lan se põe na frente de Xia e diz para Han Jun que ele pode acreditar ou não, mas ela lutará com ele e pergunta como o mesmo ousa fazer isso com a sua filhinha. O covardão logo se retira dali dizendo que iriam se ver mais tarde, pois os seus negócios ainda não tinham terminado de forma alguma. Fora da casa, Han Jun fica refletindo que Jang Lan tinha uma faca e definitivamente ele poderia se machucar se tentasse algo, mas para quebrar o gelo ele deveria procurar alguma boate ou coisa do tipo. Xia, muito preocupada, reflete que esse novo Sun Quan é completamente diferente do Han Sun Quan que ela conhecia, e ele definitivamente não teria feito isso com ela. Logo ela se lembra que Lin Yong era parente próximo de Han Sun Quan, e talvez ela pudesse pedir ajuda para o mesmo imediatamente. Coitado, olha a carinha de desespero dela, mano. Não deu outra, era umas 8 horas da manhã e Xia já tava lá na porta da propriedade de Lin Yong para pedir ajuda ao mesmo. Um loirinho todo esquisitão pergunta para Xia por que ela estava ali a essa hora da manhã, e é claro,
claro enquanto chama ela de linda. Toda nervosa, Xia diz que não está ali para isso e que na verdade ela foi até ali para procurar por Lin Yong e queria falar com o mesmo imediatamente. Olhando aquela garota, o loirinho reflete que parece que aquela ali é uma amante do irmão Yong e por isso ele não poderia tocar nela de forma alguma. Na mesma hora o loirinho fica todo sem graça e sem jeito diz para Xia que irá levá-la para dentro agora, enquanto a garota ainda estava assustada. Logo o loirinho chega até Yong e diz ao mesmo que uma linda mulher que veio à procura dele querendo falar com o mesmo. Ao ouvir isso, o coitado de Yong já fica assustado, se perguntando por que tinha uma mulher procurando por ele a essa hora da manhã e se na real queria resolver algum problema com ele. Ao ver que se tratava de Swing Shi, ele já fica se perguntando se na real aquela linda mulher ali não era a esposa do chefe Han Sang-Qian. Yong então pergunta para a senhorita Su por que carambas ela estava ali e na hora ela pergunta ao mesmo se ele conhecia ela. Ela se vira para Yang, que estava ali no barzinho comendo e bebendo, e pergunta ao mesmo se na verdade ele não era simplesmente comissário da empresa dela. Os dois ficam extremamente sem jeito de responder essa pergunta, então retrucam com outra pergunta, perguntando a Xia por que é que ela estava ali afinal de contas. Yang então pergunta se Xia realmente estava dizendo que Han Sang-Qian mudou completamente de personalidade depois que voltou de Yanjing. E pensativo, ele ainda diz que agora está muito mais impressionado pela frase que Sang-Qian diz a ele antes de ter saído da casa naquele dia. E quando Xia ouve isso, ela ainda fica sem entender nada e diz para perguntar ao cara que frase foi que Sang-Qian disse a ele. Yang explica que Sang-Qian diz que como não tem lugar nesse mundo, devo ser o imperador do submundo. E se um dia você não sentir que eu não sou mais o mesmo de sempre, me avise. Com isso, finalmente Xia poderia ter a resposta que estava procurando e diz ao seu querido amigo que definitivamente iria ligar para Sang-Qian agora. Logo Swing Xia, juntamente com os amigos do Prota, ligam para Han Sang-Qian e quando ele atende, ela diz que já não tem mais lugar nesse mundo. Porém, Han Jun atende e fica surpreso por ser Xia e pergunta do que carambas ela está falando. E se na verdade ela estava querendo brincar de pega-pega com ele, que maluco nojento. E quando todos eles ouvem aquilo, logo se dão conta de que claramente aquele ali não era o irmão Han Sang-Qian de forma alguma, que sendo espetacular, hein, meus amigos? Yong olha para o chefe Mu e pergunta ao mesmo se ele queria que fosse até o falso Sang-Qian e capturassem ele e depois judiassem para tentar alguma informação. Porém, o verdinho responde que como Han Sang-Qian estava esperando por isso, ele deve estar pondo seu plano em ação, então era melhor que esperassem pelo momento deles. Enquanto isso, a velha da família Han, ao lado da avó do Proto, ordena para que alguém entre secretamente na prisão depois de 3 dias, pois ela quer Sang-Qian morto, para que não lhe causasse problemas futuros. E o cara curvado responde que sim, que faria tudo que a velha senhora quisesse na verdade. O avô de Sang-Qian pergunta se, de acordo com o ponto de vista de Nangong, Han Jun era o cara que tinha pinta de um grande e forte imperador, o verdadeiro dragão da família Han. A velha então responde que se o avô tirasse as vendas de seus olhos, veria que Han Jun é muito melhor que o inútil de Sang-Qian, e com toda a certeza do mundo, a família Han ficará muito bem nas mãos de Han Jun. De repente, o cara que foi enviado para matar o Prota é jogado no chão em frente à velha da família Han e ela pergunta o que tinha de errado com o mesmo. Logo, nosso lindo Prota aparece todo radiante de trás do cara e pergunta à velha se ela realmente contratou aquele inútil para tentar matá-lo. A velha chega a gaguejar, perguntando ao Proto por que ele fugiu e completa dizendo que não sabe se o mesmo percebeu, mas com a presença dele, a família Han iria por água abaixo. Mas Sang-Qian, muito irritado, responde à velha que ela quer muito ele morto, mas é uma idiota por pensar que ele se daria vencido assim, sem mais nem menos. Muito irritada, a múmia diz ao Prota que ele tem o sangue dos Han e por esse motivo ele deveria se sacrificar pelo bem da família, e que também estará fazendo um favor para Han Jun, pois a sua honra está em jogo. Mas o Prota responde que é a honra dela que está em jogo, que está indo para Yunsheng, para que todos saibam quem é o verdadeiro rei, quem é o palhaço lixo inútil. A velha, gaguejando novamente, diz que não pode deixá-lo escapar, caso contrário, todos os seus planos serão destruídos e as consequências serão severas. Logo a senhora pede para Yanjun, o avô do Prota, matar o mesmo ali, antes que seja tarde demais imediatamente. Mas debochando, o velho responde de que como está com uma venda nos olhos, não deveria interferir, e além do mais, ele nem sequer entendeu o que ela disse. A senhora fica muito irritada e diz ao velho que ele é o seu guarda-costas, então como é que ele ousava falar dessa maneira com ela? Mas Yanjun se retira dizendo que quer mesmo ver o que vai acontecer, pois logo todos irão saber dos planos maquiavélicos da velha senhora. E lá na boate, Yang diz que esses dois são como duas ervilhas de uma vagem, e que acha que nem mesmo as esposas dos dois reconheceriam eles. De repente, alguém chega entrando na sala gritando por Moyang e Lin Yong, e os dois assustados perguntam quem era o Zé Ruela que estava chamando por eles. Para a surpresa deles, era Sang-Qian, que diz que porque já que não tem lugar nesse mundo, então tem de ser o governante do submundo. E mais preocupado ainda, ele pergunta onde é que estava Swing Xia, pois ele não conseguiu encontrá-la em casa, e diz para perguntar se aconteceu alguma coisa na real. Moyang responde que ela foi morar um tempo com a sua amiga Ling Yao por sorte, mas de qualquer forma precisava perguntar a ele quem era o maluco que estava se passando por Sang-Qian durante todo esse tempo. Irritado, o Prota responde que na verdade era seu irmão Han Jung, e que com toda a força do submundo eles precisavam encontrar imediatamente. Enquanto isso, rodeadaço de garotas, o idiota reflete que tem certeza de que o lixo do Han Sang-Qian nunca teve um tratamento especial desses, mas que de qualquer forma Sang-Qian poderia relaxar na prisão, pois ele iria estragar o nome do mesmo, o quanto ainda pudesse, e em breve assumiria sua verdadeira identidade. Porém, literalmente do nada, o estrondo acontece e Han Jun fica se perguntando o que carambas estava acontecendo ali. Era Moyang e sua gangue, e logo Yang diz para dizer que na verdade tem assuntos pendentes para resolver com um pequeno paroquiano que estava ali relaxando. E ainda debochando, diz às personagens secundárias para que saíssem logo dali e não forçassem a tirá-las com suas próprias mãos. Jogado no chão e desesperado, Han Jun diz para perguntar à gangue o que é que eles queriam dele e se na verdade estavam querendo o seu dinheiro. Segurando o garoto, Yang pergunta ao mesmo quando é que ele iria lhe pagar os 2 milhões que estava lhe devendo, e que se não receber, iria dar cabo dele e entregar aos porcos. Quase chorando, Han Jun desesperado grita que eles estavam cometendo um enorme erro, pois ele não era Han Sang-Qian, enquanto Han Jun se perguntava como aquele imbecil do seu irmão devia tanto dinheiro assim. Logo ele mostra sua identidade e diz que caso não acreditem nele, a prova está ali, o seu nome na verdade era Han Jun. Mas para a má sorte do trambiqueiro, Moyang dá um tapão na mão do coitado e pergunta se ele realmente ousava tentar enganá-lo ali com uma identidade falsa. Moyang ainda pergunta se Han Jun tinha o
seu dinheiro ou tava a fim de morrer. Afinal, essa definitivamente era a única e última chance que o garoto teria. Han-Jun se ajoelha, chorando e pedindo para Mo-Young deixar ele ir embora, pois já disse que não era Han Sang-Kyan e que o mesmo estava confrontando a pessoa errada. E com Han-Jun se humilhando para Mo-Young, o mesmo diz que isso era muito patético, pois um homem de verdade e respeitoso jamais se ajoelharia para alguém. Logo Prota entra na sala e diz que definitivamente aquele idiota ali não era Han Sang-Kyan, e Han-Jun desesperado pergunta se ele não deveria estar na prisão. Então Mo-Young diz para dizer para Sang-Kyan que o verme ajoelhado no chão era todo dele. Que cena maravilhosa, meus amigos, cê é louco. Han-Jun não consegue entender como Sang-Kyan poderia ser o chefe desses caras e que isso é impossível, ele só poderia mesmo estar sonhando. O bobão se levanta dizendo pra Sang-Kyan que essa realmente foi boa e que uma ideia dessas não era tão ruim, mandar alguém para assustá-la assim. E aí manda um socão, ele pula para cima do Prota dizendo que para o mesmo se preparasse para morrer agora. Porém Han Sang-Kyan diz para responder que não vai lutar contra o mesmo, pois realmente não queria ter que dar cabo de Han-Jun assim na frente de todos. Então Sang-Kyan revida com uma baita bicuda mandando o cara na parede. Ele cai no chão todo bagaçado perguntando ao Prota como é que o mesmo ousava bater nele. Ainda chorando ele grita a Sang-Kyan que irá contar para a vovó, então o mesmo irá se arrepender de todo o mal que ele tem feito. Mas na mesma hora Sang-Kyan responde perguntando se ele não era velho demais para ficar correndo e chorando atrás da vovó, ao invés de reagir assim igual um homem de verdade. Então Han-Jun muito irritado grita pra Sang-Kyan bater nele mais uma vez se tivesse capacidade. E não dá outra, Sang-Kyan simplesmente mete um socão na boca do mesmo dizendo que era bem fácil bater nele. Ele logo cai ao chão perguntando a Sang-Kyan como o mesmo ousava bater e que na real irá pedir para a vovó matá-lo de uma vez por todas. Ao se retirar dali, Mo-Young pergunta ao Prota se Han-Jun estava bem da cabeça para correr e ligar para a vovó depois de ter sido espancado daquela forma. Sang-Kyan apenas responde que ele é mimado assim mesmo, pois viveu bem desde bebê e nunca passou por dificuldades graças à vovó. Então Sang-Kyan termina dizendo para seus capangas levarem aquele idiota para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído e limparem aquele lugar todo. E mais tarde, na Vila Montanhosa, a campanha começa a tocar e desesperadamente Jiang Lan corre atender muito irritada, dizendo que já ia. Era uma renca da família Han e Jiang Lan começa a dizer sobre o neto da velha, enquanto reflete que aquela galera sinistra realmente tinha uma aura sinistra. A velha então pergunta se era o Han Sang-Kyan e que na verdade era para avisá-lo que estavam à procura do mesmo. Jiang Lan mete o pé dali dizendo que já voltaria, enquanto liga para Xia dizendo que algumas pessoas estavam à procura de Han Sang-Kyan e que parece que aquele idiota estava metido em um grande problemão. Meia hora depois, Swing Xia aparece desesperada na casa perguntando a sua mãe o que carambas estava acontecendo por ali. Xia, toda educada, se aproxima dizendo que ela era a esposa de Han Sang-Kyan e que ele está ocupado no momento, mas ela poderia lhe dizer qualquer coisa que ela informará ao mesmo com todo prazer. No mesmo momento, a velha se levanta rindo da cara de Xia perguntando se ela então era a esposa inútil de Han Sang-Kyan. Que dó, mano, ser mancada. Mas à mesma hora ela mete um tapão na cara da coitada de Xia perguntando quem a mesma pensa que é para dirigir a ela alguma palavra. Xia se retira de perto dela e irritada pergunta à velha como ela ousava fazer isso dentro da casa da própria Xia. A velha diz a Xia que ela é muito corajosa, mas como carambas ela ousava falar com ela nesse tom enquanto ergue a bengala para dar-lhe uma. E lá ele, a Xia, poucas ideias, toma a bengala da mão da velha dizendo que ela tá quase capengando de tanta velhice, então não deveria ficar se esforçando tanto assim. Nangong diz que pelo visto o tapa que deu na cara de Xia não foi o suficiente, então ordena para seus homens forçarem ela a se ajoelhar perante ela. Quando se aproximam de Swing Xia, já puxam o cabelo da coitada pra cima. Já um outro chega dando um socão na costela da coitada. Mano, eu tô morrendo de dó, velho. Ela já apanhou em 2 episódios mais do que qualquer outro figurante apanhou no manhwa inteiro. E depois de espancarem a coitada, fazem ela se ajoelhar perante a velha. Xia, debochada pra caramba, igual Sang-Kyan diz para dizer à velha que já estava ajoelhada e pergunta se na verdade ela queria mais o quê. A velhota muito irritada xinga Swing Xia e manda os seus homens baterem muito nela por causa que a mesma caçoou muito dela. Logo o Brutamonte pega Xia pelo colarinho e mete um tapão na cara da coitada. Mano, me põe no ringue, eu vou moer esse cara no soco. Enquanto a mãe do Prota fica só olhando lá de trás, o segurança continua metendo vários tapas na cara da coitada. A sogrona fica com muita dó e disfarçadamente defende a garota, pedindo para a velha senhora não perder tanto tempo assim com aquela mulher insignificante e ligar imediatamente para Han Sang-Kyan para resolverem logo isso. A velha se aproxima de Swing Xia e diz a mesma que dará mais uma oportunidade para ela chamar o Han Sang-Kyan para ir até ali. Porém, Xia apenas cospe na cara da idosa, mandando ela sonhar, se tá achando que Xia obedecerá a ela. Nesse momento, a velha coringa por completo e fica muito irritada, logo manda os seus seguranças darem cabo naquela mulherzinha arrogante. Mas Sang-Kyan entra na casa, full pistola grita, chamando a velha senhora, perguntando como carambas ela se atreve a bater na sua querida esposa. Ao ver Xia no chão, Prota reflete que quando ficou sabendo que Xia estava indo para a Vila Montanhosa, veio o mais rápido possível. Ele só não esperava que fosse tarde demais. Quando Sang-Kyan acode Xia, ela pergunta se realmente era ele, e na hora o Prota responde que voltou somente por ela. Fazendo carinho no rosto espancado de sua amada, o Prota completa pedindo desculpas por ter colocado ela em uma enrascada. Mas a velha, muito irritada, grita pelo Prota, perguntando a ele se ela iria ter de levá-la à força ou ele voltaria na moralzinha. Porém, o Prota com um olhar mortal olha para a velha, dizendo a mesma que ela definitivamente passou dos limites que ele estabeleceu, e isso já foi longe demais. Debochando, ela pergunta o que Sang-Kyan iria fazer agora, e se ele na verdade tinha alguma capacidade ou qualificação para lutar contra ela. E Sang-Kyan, todo romântico, olha para sua amada dizendo que tem que dar cabo de alguns idiotas agora, por isso ela precisa esperar um minutinho apenas. Enquanto os guardas iam para cima do Prota, ele diz à velha que aos olhos dela, ele sempre foi um lixo e quando seu irmão judiava dele desde pequeno, ele nem sequer revidava por respeito. Acontece que não era apenas por respeito, a verdade é que ele tinha medo de matar alguém sem querer, e parte para cima dos guardas imediatamente. E não demora muito, o Prota começa a derrotar um por um, batendo a cabeça deles no chão, despertando a habilidade Tigre adormecido. Vendo aquilo, a velha fica incrédula, se perguntando como carambas isso era possível. Afinal, os guardas eram treinados pelo mestre, e não era fácil de serem derrotados assim. E com a galera toda jogada no chão, o Prota pergunta para a velha se ela sabia o porquê ele se conteve durante todo
todos esses anos. A velha, muito assustada, se pergunta se ele chamava isso de se conter na real. Muito irritado, Sanquian responde que é só quando ele é encurralado que ele se convence de que deve realmente matar ela. A velha quase borra as calças e pergunta se ele não tinha juízo por querer matar a própria avó, e se na real ele não tinha medo de tomar um tiro do nada. Tranquilizando a múmia, ele diz para ela ficar de boa, pois ele não fará isso, mas liga para trazerem um rapaz até ali. Ao ver que se tratava de Hanjun, a velha, muito irritada e assustada, pergunta se aquele realmente era o seu neto, todo espancado. Hanjun abraça a velha dizendo que finalmente ela viu buscar ele e diz que Sanquian chamou uns caras para baterem nele. O maluco realmente parece um bebê chorão, mano. O irmão idiota de Sanquian, não contente com a surra que tomou, grita ao prota que a vovó já estava ali. Então por que carambas ele ainda não se ajoelhou e começou a pedir desculpas para ela imediatamente? Enquanto a velha incrédula grita dizendo que não faz sentido nenhum Han Sanquian bater no seu próprio querido irmão na verdade. Sanquian responde que parece que ela se esquecia muito rápido das coisas, pois se ele não tivesse resistido, teria sido morto há muito tempo pelas mãos daqueles dois nojentos. Logo o prota pega o idiota afogado pelo clarim, enquanto o mesmo pede para Sanquian por favor deixar ele ir embora agora. Porém o prota não responde nada e simplesmente joga o garoto para cima, metendo uma bicuda na barriga do mesmo. A vovó corre desesperada para salvar Hanjun, que grita em choque para que ela por favor salvasse a pele dele imediatamente. Ajoelhada na frente de Han Sanquian, ela diz ao mesmo que se ele quiser tocar o corpo de Hanjun, lá ele, terá de passar por cima de seu cadáver. Porém o prota responde apenas que não entende por que ela queria tanto salvar a vida daquele inútil, e que irá dar apenas mais uma chance para ela. Então, ou ela dava cabo de si mesma ou ele morria. Ela então taca uma fita branca pra cima, insinuando que se rendeu por completo, enquanto o prota pergunta pra ela se a mesma tinha tanta pena assim de Hanjun. Han Sanquian apenas põe seu pé sobre o seu irmão, que implora por misericórdia, dizendo ao prota que eles eram irmãos, então ele não poderia o matar. Hanjun tenta segurar a sua avó, dizendo a mesma que ela tem que salvar ele, ou então ele iria morrer, e que ela já viveu bastante, mas quando morrer, ele irá queimar as velas no túmulo da velha senhora. Ela responde que ele não precisava dizer essas coisas para ela, porque ela era sua avó e realmente o amava muito, mas não sabia mais se estava certa ou errada. A mãe do prota, em meio a tudo aquilo, entrega também um lenço nas mãos da velha e diz que a partir de hoje elas iriam seguir caminhos diferentes. Com o tipo de corda pendurada na escada, a mãe do prota se retira, dizendo à velha que a essa altura ela já sabia quem era o melhor entre os dois, pois na verdade matar Han Sanquian sempre foi ideia dela, pois ela sabia desde o início o que ele realmente era, e que na verdade de tudo isso, Han Sanquian é o verdadeiro dragão da família Han. E depois da velha dar cabo de si mesmo, o irmão do prota pergunta ao mesmo se ele poderia ir embora agora, afinal a velha já tinha ido de base. Então Sanquian responde a ele na hora, dizendo para o mesmo ficar de boas, afinal ele ainda precisava apodrecer atrás das grades. Na hora Hanjun começa a implorar para Sanquian não deixá-lo voltar para a prisão e diz que faria tudo que o mesmo quisesse. Sem responder sequer um A para o seu maninho, o prota simplesmente mete uma bicuda na cara do coitado, deixando ele desacordado. Sanquian então se vira para sua mãe, dizendo que haverá uma surpresa para a família Su daqui a alguns dias, e pede para a mesma recuperar os dotes que ele enviou para a família Su, e na hora ela concorda, dizendo que vai voltar para casa então. Jang-Lan reflete que aquele presente caríssimo do casamento realmente era de Sanquian, então na verdade o presente era para sua querida filha Ingxia. Nesse momento Suogu entra todo bebaço na casa do prota, perguntando por que caramba tinha tanta gente esquisita assim em sua casa. Ele grita indo para cima do prota, perguntando se ele ainda tinha coragem de voltar ali, e que faria ele pagar caro por ter magoado a sua querida filhinha. Mas Jang-Lan interfere no mesmo momento e diz ao prota que o sogro dele estava muito bêbado e que irá levá-lo de volta ao quarto agora mesmo. Enquanto Sanquian se retira da sala, Jang reflete que ele teve coragem de matar a própria avó, então como ela poderia ser arrogante com ele, que se soubesse disso já teria morrido há muito tempo. E na residência principal da família Su, Han estava se gabando, dizendo que aquele vestido era maravilhoso e caro, e que ela faria a família Han investir muito na família Su. De repente, juntamente de Xia, Sanquian entra na sala e Su Han pergunta se ele se esqueceu que não tinha mais permissão para estar ali. Porém o prota responde que Su Haishao o convidou, então como é que ele poderia recusar a estar ali enquanto o loirinho estava emburrado lá atrás? Então Haishato grita dizendo ao prota que foi ele que matou a vovó. Logo, como ele tinha coragem de pisar ali novamente, ordena para o mesmo ser dali, caso não quisesse se arrepender. Muito esperto, Sanquian pergunta se ele não acredita que tinha alguma coisa de errado com a morte da vovó na real. E Haishao responde sorrindo sobre o que Han Sanquian poderia fazer, afinal não conseguiria fazer nada contra ele, por isso é como se estivesse só brincando com o mesmo. Sanquian diz que vai embora então, enquanto reflete que é uma pena, pois a imagem que foi construída durante 3 anos foi quebrada dessa forma. Afinal, era mais interessante mesmo manipular tudo secretamente. Jang-Lan chama pelo prota, refletindo que é óbvio que ele era muito bom, então por que ele estava baixando a cabeça agora e não agindo agressivamente como antes? Xia alerta sua mãe para não dizer nada ao seu amado, pois definitivamente ele deveria ter algumas cartas na manga. Sorrindo, Han diz que é uma pena que Xia se casou com alguém tão fracassado, pois diferente dela, o seu marido é muito rico e extremamente poderoso mesmo. Sorrindo, Xia diz que o dinheiro de Han deve estar quase acabando, e na hora ela responde que a família Han também lhe daria alguns milhões, então tava de boa. E mesmo que ela dissesse isso, não teria como Xia compreender a vida de alguém rico como ela, então ela devia mesmo voltar a trabalhar para a família Su. De repente, um cara entra na festa gritando que o chefe da família Han chegou, e a pessoa que deu aquele presente valioso apareceu por ali novamente. E Han fica todo contente e diz que isso é ótimo, pois finalmente iria conhecer a verdadeira família Han. E Haishao a convida para irem juntos receber a família. Ao ver a mãe de Sanquian sem nem saber, Haishao agradece por terem ido até ali ao local de celebração deles. E Han, toda tiradinha, se apresenta para a senhora e diz para perguntar a mesma se então ela era sua futura sogra. Muito seca, a mãe do prota pergunta onde é que estava o presente gigantesco que ela entregou a eles da última vez. E Han chama de sogra novamente, dizendo para ela ficar de boa, pois ela já tinha se preocupado com tudo, e que utilizava o presente para o cuidado facial todos os dias. A mulher, muito irritada, responde que não era a sogra de Su e Han, e que estava ali para pegar de volta o dote que deu a eles. E ouvir aquilo é um choque para Haishao e Han, que perguntam para a senhora se ela realmente queria pegar o presente todo de volta.
Pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram e acompanharam a trajetória do nosso querido Sanquian até aqui. Se sair mais capítulos dublados eu trarei aqui pra vocês, mas por hora, isso é tudo minha rapaziada, tamo junto.